Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo escreveu assim aos romanos: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Irmãos, por favor, podem assentar-se. Nós vimos, queridos, nas aulas passadas acerca do discipulado, o que compete ao discipulado, as questões concernentes à figura do discípulo, a figura do discipulador. Vimos também que o cerne central, o cerne que vai permear todo o discipulado é o Evangelho, e que no finalzinho ali nós vimos que ao se deparar com o Evangelho, ao ouvir o Evangelho, o discípulo ele precisa dar uma resposta. Ele corresponde a esse Evangelho. E que resposta seria essa, irmãos? Como que o discípulo pode corresponder ao Evangelho? Qual seria essa correspondência? Qual seria essa resposta? Imagino que a resposta esteja na cabeça dos irmãos: a fé. Amém? Não há outra resposta que não seja a fé. Portanto, muitos pensam que corresponder ao Evangelho seria pagar uma promessa. Acontece, irmãos, não acontece no nosso meio, sobretudo protestante, evangélico, mas em outros segmentos da cristandade, pessoas praticam esse tipo de resposta. Pagar uma promessa, subir uma escadaria, andar quilômetros. Para muitos essa seria a resposta. Porém, a resposta correta, a resposta que agrada a Deus, a resposta que vai dar início a uma caminhada de fé, de crescimento espiritual, é a fé. Por isso nós lemos aqui, porque de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé nasce pela propagação do Evangelho, propagação da palavra. Não vai germinar fé numa geração, não vai germinar fé numa sociedade, não vai germinar fé numa nação, se não houver pregação do Evangelho. Por isso, a importância de nós estarmos aqui assentados, aprendendo acerca do Evangelho, porque é o Evangelho que precisa ser pregado, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho. O que tem sido pregado? A gente tem ouvido diversas ministrações aqui a respeito desses falsos evangelhos que têm sido pregados na nossa geração, no nosso contexto. E esses falsos evangelhos não trazem a fé, não levam a fé, não conduzem a fé, não dispara ali o dispositivo no coração do discípulo, do impenitente, daquele que está afastado de Deus, daquele que está longe de Deus, não dispara ali a fé, porque não está sendo pregado o Evangelho. Por isso, amado discípulo do Senhor Jesus, pregue o Evangelho, pregue a palavra, porque a fé vem pela palavra, não vai vir pela autoajuda, não vai vir pela palavra que afaga o ego, não vai vir pelaquela palavra que consola ali naquele momento, mas é pela pregação do Evangelho. Amém? Portanto,
assim começa a germinação da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Assim como o discipulado começa com a correta exposição do Evangelho, e ele só deve prosseguir, irmãos, o discipulado ele só deve continuar, ele só vai ter eficácia. Esse é o termo que a gente vai empregar. Ele só vai ter a sua eficácia com aqueles que correspondem a Jesus Cristo mediante a fé. Então, a resposta que o discípulo vai dar é a sua fé. Reconhecendo como Filho de Deus e rendendo-se a Ele como único Senhor e Salvador da sua vida. Portanto, amado, permita-me insistir uma vez mais, é na exposição do Evangelho que se tem o início do discipulado e tem seu prosseguimento com aqueles que correspondem com fé, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, rendendo sua vida a Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. Interessante, irmãos, que muitos, se eu perguntasse aqui a vocês, quantos aqui têm fé em Jesus Cristo? Quantos aqui têm fé? Eu tenho certeza que em algumas situações essa pergunta pareceria até absurda, não é verdade? Porque nós temos caminhado com o Senhor, nós temos até mesmo um período considerável de caminhada com o Senhor. Portanto, fazer uma pergunta dessas, você tem fé? Você realmente tem fé? Soaria até, por que não dizer, até como uma afronta, né? Mas, amados, será que de fato nós temos fé verdadeiramente no Senhor? Porque hoje a gente vai diferenciar o conceito bíblico de fé do conceito popular de fé, do conceito que vulgarmente ficou conhecido como fé. E será que de fato o que nós estamos exibindo, o que nós estamos praticando é de fato a fé bíblica? Ou é uma fé que está mais para o popular? Longe de trazermos aqui uma mera definição do que seria fé, porque o que importa, é importante até a gente ter algumas definições, sim, mas além de termos a definição do que é fé, do que seria fé, definir fé é isso, mas longe disso, além disso, nós queremos tratar do que significa ter fé. O que significa ter fé? Porque isso vai permear, querido, toda a nossa conduta, isso vai permear toda a nossa caminhada com o Senhor. Se tivermos um conceito deturpado, se tivermos um conceito equivocado do que significa ter fé, a nossa caminhada ela vai se tornar deficitária. Nós vamos nos relacionar com o Senhor de maneira equivocada. Lembra que o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, falou para os seus discípulos, homens de pequena fé? Se não me falha a memória, 6:30. Se alguém puder me ajudar. Homens de pequena fé. Então, ele não estava falando com os fariseus, não estava falando com os incrédulos, estava falando com os discípulos. Então, é possível, sim, que os discípulos tenham uma fé deficitária. 6:30, obrigado, evangelista Cleito. É possível, sim, que os discípulos desenvolvam uma fé deficitária. Por isso é importante a gente se debruçar sobre esse tema. O que significa, de fato, ter fé?
E essa questão, irmão, de ter fé, não é que não significa acreditar. Acreditar faz parte de ter-se fé. Porém, ele vai além do acreditar. Ele vai além do apenas crer. Por isso nós falamos que o discípulo que ele vai responder ao Senhor Jesus, ele vai corresponder ao Evangelho como? Crendo que Jesus é o Filho de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor, o único Senhor e Salvador das suas vidas. Eu convido a você a observar comigo alguns testemunhos que a Bíblia dá a respeito desses três aspectos da pessoa do Senhor Jesus. Por que muitos não creem que Jesus é o Filho de Deus? Por que muitos não creem, não confiam que Jesus é o seu Senhor, seu Salvador, e não comprometem-se com o Senhor Jesus, obedecendo-lhes os seus mandamentos? Veja comigo, por favor, em Lucas, no capítulo 22, nos versículos finais, 67 em diante. A gente vai ver aqui um testemunho, uma narrativa em que as pessoas não creram que Jesus era o Filho de Deus. Então é possível que as pessoas convivam com Jesus, andem com Jesus e não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Lucas 22, versículos 67, 71, diz assim: perguntaram ali os soldados, aquelas pessoas que estavam ali hostilizando Jesus na crucificação, perguntaram-lhe, és tu o Cristo? Diz-no-lo. E ele replicou, Jesus, ao passo que, diante dessa afronta, Jesus respondeu da seguinte forma: se eu vô-lo disser, não o crereis. E também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos, logo, és tu, Filho de Deus? E ele lhes disse, vós dizeis que eu sou. Então disseram, de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Então, esses judeus, essas pessoas que estavam ali, estavam negando, estavam recusando a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Não foi uma pergunta sincera, não foi uma pergunta de que de fato eles queriam saber a filiação divina de Jesus, a identidade, a natureza divina de Jesus. Portanto, é possível que pessoas vejam Jesus, ouçam falar de Jesus, tenham uma experiência com Jesus e não o reconheçam como Filho de Deus. Convido você a abrir também sua Bíblia em João capítulo 5, versículo 18. Veja comigo, por favor. João 5,18 diz assim, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, os judeus estavam se recusando a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Não tinha fé. Não tinha fé. A fé, ela começa a germinar, ela começa a nascer, ela começa a ser produzida no coração do discípulo quando este começa a crer que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é o Filho de Deus. E aqui, irmãos, é importante a gente pontuar essa questão, porque nós estamos numa geração em que cremos que Jesus é tanta coisa, né? Cremos que Jesus, ele
é casamenteiro, Jesus vai dar casamento, cremos que Jesus é dono de imobiliária, vai dar casa, Jesus é dono de concessionária, vai dar carro. Cremos que Jesus dá isso tudo. Deus pode abençoar todos nós, irmãos, mediante o trabalho, mediante esforço e conquistar todas essas coisas. Amém? Porém, o Senhor Jesus não morreu na cruz para nos dar essas coisas. Não devemos nos relacionar com Ele, não devemos crer que Ele seja o doador dessas coisas. Devemos crer que Ele é o Filho de Deus. E isso muda toda a nossa percepção, seja como discípulo, seja como membro de uma congregação, seja também como pregador do Evangelho. Porque se eu tenho essa convicção de que Jesus é o Filho de Deus, a minha mensagem vai girar em torno disso. Nós vamos ver mais à frente algumas referências em que toda vez que Paulo se referia a Jesus, ele enfatizava essa questão. Jesus, o Filho de Deus. Por isso é fundamental você e eu termos essa convicção, irmãos, temos essa certeza de que Jesus é o Filho de Deus, não ter essa dúvida. Outra passagem, Atos capítulo 9, nos versículos 19 e 20, ele vai dizer assim, Lucas narrando, os primeiros dias da igreja do Senhor, deixou isso aqui registrado, e tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo na sinagoga pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Portanto, a convicção, a certeza de que Cristo é o Filho de Deus, ele vai ser o assunto central da nossa mensagem, assim como foi o assunto central da mensagem de Paulo. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Em Romanos, capítulo 1, nos 4 primeiros versículos desse capítulo, Paulo também vai dizer algo maravilhoso acerca da natureza de Jesus como Filho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esses são alguns dos testemunhos, queridos, bíblicos, que dão conta da filiação de Jesus ao Pai. Agora veja comigo também, por favor, em João 3,16, esse testemunho bíblico vai dar conta de Jesus, o Senhor, Jesus, o Salvador, Jesus, o Salvador. João 3, versículos 16, 17 e 18. João, capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Aqui ele testemunha tanto da filiação, quanto também do Salvador. Portanto, a fé ela vai ter vai se relacionar com Jesus nesses 3 pilares, crendo que Jesus é o Filho de Deus, reconhecendo o Senhor como Senhor, e logo a seguir a gente vai ver também alguns testemunhos bíblicos a respeito do Salvador. Esses daqui são como
Salvador. Amém, irmãos? Em 1 João, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10, o mesmo João, lá do capítulo 3, vai dizer: nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amém? Mas um testemunho claro, evidente, cabal, de que Jesus é o nosso Salvador. Portanto, a fé, ela permeia, ela precisa englobar esse aspecto. Primeiro, crer que Jesus é o Filho de Deus. Confiar que Jesus é o nosso Salvador. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, veja comigo. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, no versículo 18. O apóstolo Pedro vai dizer assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para salvar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Vou reler o versículo. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, reconhecendo Jesus como Senhor, Salvador. Agora vejamos como Paulo exibiu, como Paulo, nas suas cartas, sempre enfatizava o senhorio de Jesus. Vimos o testemunho até agora bíblico da filiação de Jesus, vimos o testemunho bíblico do aspecto salvador, Jesus, o nosso Salvador, e como isso estava entranhado na mente, no coração de Paulo, e todas as vezes que ele, na maioria das suas saudações, das suas cartas, ele sempre enfatizava o senhorio de Jesus. Por exemplo, em Romanos ainda, em Romanos capítulo 1, versículo 7, Paulo vai enfatizar esse aspecto do senhorio de Jesus. Romanos 1, versículo 7. Paulo vai dizer o seguinte: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e de quem, irmãos? Do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo ele tinha essa compreensão tão nítida do senhorio de Jesus que, mesmo nas saudações dele, naquelas primeiras palavras de contato, aquele primeiro contato, aquela saudação, ele estava ali enfatizando o senhorio de Jesus. Porque sem esse aspecto, sem reconhecer o senhorio de Jesus, sem essa convicção de que Ele é o Salvador, não tem fé. Vai ter uma crença, vai ter um acreditar assim, muito longe, que a gente vai estar falando aqui mais à frente. Na carta aos Coríntios, na primeira carta, Paulo também, ao saudar os irmãos ali de Corinto, ele também usou essa mesma expressão. Essas citações são de saudações de Paulo nas suas cartas. Na primeira carta ali aos Coríntios, Paulo escreveu da seguinte forma, no capítulo 1, versículo 3. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Mais um testemunho bíblico, irmãos, do senhorio de Jesus na nossa vida para a igreja do Senhor. Ao saudar a igreja de Tessalônica, Paulo também usou a mesma expressão. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo.
Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 2 vezes, aqui ele enfatizou ainda 2 vezes, deu uma ênfase maior ainda ao senhorio de Jesus. Portanto, queridos, esses são alguns dos testemunhos bíblicos a respeito de Jesus como Filho de Deus, a respeito de Jesus como Salvador e a respeito do Senhor Jesus como nosso Senhor. São esses aspectos que precisam permear a nossa fé. Crer que Jesus é o Filho de Deus, confiar que Ele é o teu Salvador e comprometer-se como seu Senhor. Amém? Pois então, o que significa ter fé? O que significa ter fé, irmãos? Será que ter fé é apenas crer? É apenas um acreditar? Será que ter fé, conforme a gente olha lá no dicionário, está lá, crer, acreditar, ter fé? Não é, queridos. Não é. Mas essa confusão se deu de sentido, essa distorção se deu de sentido devido a um problema etimológico, a um problema de raiz, um problema idiomático. Porque o termo que se usava ali no grego, os irmãos todos sabem que o Novo Testamento foi escrito majoritariamente no grego. O termo que ali foi empregado para fé, ali na língua grega, ele tem tanto a forma substantivada, ele funciona como substantivo, fé, ele também tem a forma verbal, o que não tem na língua portuguesa. Então, quando o autor escreveu fé no sentido substantivo, legal, deu para transpor para o português, tranquilo, fé, substantivo. Mas quando lá no original estava conjugado, a forma verbal, não teve como conjugar, que não existe essa expressão na língua portuguesa. Então precisou-se o quê? Ver uma palavra que estivesse dentro do campo semântico de fé, que se aproximasse do que os autores escreveram. E a palavra escolhida foi crer. A palavra escolhida foi crer. Então ele creu, ele acreditou, e eles creram. E os apóstolos pregaram e muitos creram. Foi a palavra portuguesa mais próxima que os tradutores encontraram para se aproximar da expressão grega que estava grafada, a forma verbal de fé. Amém, irmãos? Por isso que quando a gente vai transpor para o português o que estava lá no original, o sentido que eles estavam empregando, chega no português, ele não atende a contento o que o autor quis dizer. Porque ele não quis dizer apenas acreditar. Ele apenas acreditou. Ele estava dizendo que a expressão que ele usou ali dava a entender o ato de acreditar, o ato de ter fé, que envolve um comprometimento, que envolve um confiar, que envolve algo muito além de um mero acreditar. Se a gente quando nós saímos para evangelizar, os irmãos já tiveram essa experiência, tanto no evangelismo estratégico de dia, quanto no projeto Amor à Noite, tanto na visitação que as irmãs fazem. Você pergunta para alguém assim, você acredita em Deus? A pessoa vai falar, sim, acredita. Ela acredita que Deus existe. Você tem fé em Deus? Sim, eu tenho fé. Mas a fé que ela está se referindo é esse acreditar. É esse acreditar. Porque se ela confiasse que Jesus é o Salvador da vida dela, ela estaria rendendo a sua vida a Jesus. Porque se ela confiasse no Senhor, que o Senhor é o Salvador da vida dela,
ela se arrependeria dos seus pecados. Se ela se comprometesse com o Senhor Jesus, ela obedeceria os mandamentos do Senhor, a sua palavra. Por isso que ela responde que tem fé, por isso que ela responde que crê. No entanto, esse ter fé que a pessoa está respondendo e esse crer que ela está respondendo está completamente dissociado do ter fé e da crença expressa ali no original. Não tem a ver com isso. Então, qual é o sentido real? Qual é o sentido bíblico do ter fé? Os irmãos entenderam essa parte do original? Essa parte do idioma? Que foi usada uma expressão no original e na hora de transpor para o Novo Testamento não existe na língua portuguesa uma palavra que seja idêntica, que tenha o mesmo sentido daquela palavra usada no original. Amém, irmãos? Por isso que tem essa dificuldade de fé e crer. Por isso a fé bíblica não é apenas crer. Amém? Diante dessa situação, irmãos, a gente vai ver aqui uma citação em Romanos 3, 22, que está esses dois vocábulos ali expressos no original. E os irmãos vão ver que na língua portuguesa foi usado esse termo crer, tá? Romanos 3, 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé. Aqui foi usado o termo, o substantivo, tá? Grego. Em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Olha só, não tem na língua portuguesa a mesma expressão. Então, teve que entrar aqui o crer. Amém? Porque não há diferença. Então, agora eu vou ler de novo o versículo direto para melhor compreensão. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, aqui foi usado tanto o substantivo fé, no primeiro, quanto a forma verbal de fé. Na língua portuguesa, o crer. Por isso que a gente tem essa dificuldade de lidar. Fé é apenas fé, crer, fé é acreditar. Não, fé não é apenas crer, fé não é apenas acreditar. Começa com o crer. Tem que crer que Jesus é o Filho de Deus. Tem que crer que Jesus foi enviado por Deus para nos salvar. Tem que crer que Deus é o Criador dos céus e da terra. Amém? Começa no crer. Porém, existe o ato de ter fé, a ação de ter fé, que vai se desdobrar em mais dois comportamentos. Por isso que a fé é uma resposta. É uma resposta, ela se desdobra num comportamento, se desdobra numa ação, se desdobra num engajamento. Não é aquela fé platônica, né, irmãos? Que eu tenho fé no meu coração e fico aqui quietinho e eu creio em Deus, eu tenho muita fé em Deus, mas fica ali quietinho, não se arrepende, não se compromete com o ensinamento de Jesus, não reconhece que Jesus é o seu Salvador, mas fica lá, é uma fé, eu diria assim, uma fé platônica. Não existe aquele amor platônico que a pessoa ama à distância, né? Fica se correspondendo por mensagens. Assim existe também essa fé platônica, que a pessoa não manifesta, não há engajamento, não há um comportamento condizente com essa resposta. Por isso que a fé é uma resposta. Amém? Então, qual seria então o sentido bíblico? Já vimos que não é esse apenas acreditar. Por que não é apenas acreditar, irmão? Agora eu que vou fazer pergunta. Vocês vão fazer pergunta no final? Então eu vou fazer agora também. Agora é minha vez. Por que não é apenas acreditar, irmãos? Por causa dessa questão do sentido da palavra, tá? Na língua portuguesa, o acreditar ali é muito aquém do sentido da fé bíblico, que vai se desdobrar em dois comportamentos, em duas respostas. A atitude de confiar, e o confiar, irmãos, vocês sabem como é que é confiar, né?
Confiar não é apenas uma coisa que fica na cabeça. Eu confio em Deus. Quando você confia, você age de acordo com essa confiança. Você, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo banal. Você confia numa pessoa que você... Olha a redundância. Uma pessoa que você tem muita confiança. Mas você tem muita confiança numa pessoa que você vai viajar. Vai ficar muito tempo fora da sua casa. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você confia nessa pessoa. O que você vai fazer? Você vai entregar a chave da sua casa para essa pessoa ir lá, molhar as plantas, dar a ração dos animais, né? Não é assim que você faz? Você confia na pessoa, você toma uma atitude, você tem uma ação. Você entrega a chave da pessoa. Agora, como que você diz que confia, que tem uma pessoa de confiança, e sai e ninguém não confia, não entrega a chave a ninguém, e deixa a casa fechada, deixa os bichinhos lá morrendo de fome, deixa as plantas secando, e aí? Então, a confiança, ela vai se desdobrar numa ação. Ela vai se desdobrar numa decisão. Então, se você confia no Senhor como seu Salvador, você vai entregar a sua vida a Ele. E essa entrega de vida passa pelo arrependimento de pecados. Não tem como a gente dizer que a gente confia em Deus e guarda pecadinho de estimação no nosso coração. É descabível. Como que eu vou dizer que eu confio no Senhor Jesus como meu Senhor e não me rendo a Ele por completo? Não tem confiança. Não confio que Ele é meu Salvador. Amém? Como que eu vou dizer que eu estou de fato comprometido com o Senhor Jesus se eu não obedeço a sua palavra? Importa o que eu penso, importa o que eu acho, importa o que me disseram, importa o que o YouTube fala, importa o que o escritor X fala, o escritor Y fala. Mas os ensinamentos de Jesus eu não pratico. Como que eu vou dizer que me comprometo? Como que eu vou dizer que eu tenho fé no Senhor se essa fé não se desdobra nessas ações? Portanto, é primordial, querido, a gente ter essa compreensão de fé, porque isso vai nortear a nossa vida cristã. Muitos de nós, em nossos dias hoje, têm uma vida cristã cambaleante, qualquer vento de doutrina leva, porque não tem a compreensão dessa fé, desse tipo de fé, de uma fé comprometida com o Senhor, uma fé enraizada na palavra do Senhor. Aí qualquer vento de doutrina vai levar. Qualquer falso ensinamento vai levar. Os irmãos lembram, na década de 90 aparecia tanto movimento no Brasil, os irmãos vão lembrar. E toda hora vinham, uma igreja tradicional, uma igreja histórica, e a igreja X embarcou nessa. Eu falei, rapaz, como é que é isso? Daqui a pouco, outra igreja tradicional, igreja histórica, embarcou nisso. Irmãos, é fundamental a gente ter esse conceito de fé, irmãos, para a glória de Deus, amém? Portanto, o fé ele vai se desdobrar nessas ações. Crer que Jesus é o Filho de Deus, confiar e comprometer-se. Essas 3 expressões, irmãos, está em Hebreus capítulo 11. Por isso que eu falei que não basta apenas a gente definir o que é fé, mas a gente entender o que significa ter fé. O que significa ter fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 3, de 1 a 3, e depois no versículo 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Beleza, uma definição, certo? Amém. Agora, basta saber essa definição? Não. Basta a gente entender o que significa ter fé. Das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque, por ela, os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aí pula, né? Ora,
sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Portanto, encontramos nessas expressões, nesses versículos, esses três desdobramentos da fé. Tá? Primeiro, ele tem que crer que Deus existe. Olha lá. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito pelo que é aparente. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário para que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, confiam. Aqui está o aspecto da confiança. Ele acredita, ele confia que Ele é galardoador, que Ele vai ter uma recompensa. A recompensa é essa, nossa salvação. E pela fé também os antigos alcançaram o testemunho, eram os antigos que viviam comprometidos com o Evangelho, com a palavra do Senhor. Portanto, nesses três versículos, nesses 4 versículos, a gente percebeu aqui as 3 facetas, os 3 braços, vou chamar aqui de desdobramento da fé. Eles criam, confiavam e comprometiam-se. Amém, irmãos? Portanto, não tem fé sem esses 3 braços, sem esses 3 desdobramentos. Amém? Eu dividi esse estudo em 2 partes. Eu já estou aqui chegando já nos 50 minutos, vou parar por aqui. Na próxima aula, a gente vai verificar como isso se dá na prática, tá bom? Tanto em passagens bíblicas e como que isso vai se evidenciar na vida prática do cristão. Por ora, nós nos detemos nesse conceito de o que significa ter fé. Não apenas definir fé, mas o que significa o ato de ter fé. Amém? Eu gostaria de convidar você a fazer uma oração comigo, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra, Senhor, que não é uma palavra minha, vinda do meu intelecto, mas é a palavra do Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a termos a fé no Senhor, a fé bíblica no Senhor, Deus. Crendo que o Senhor é o Filho de Deus, confiando que o Senhor é nosso único Salvador, não há outro, comprometendo-se, ó Pai, como Senhor, como nosso Senhor, comprometendo-se com os seus ensinamentos. Nos ajude, ó Deus, nessa manhã, a entendermos isso, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a compreendermos que precisamos ter fé, não apenas uma crença, Senhor. E assim seremos discípulos frutíferos do Senhor, meu Deus. Pregaremos o Teu Evangelho, ó Deus, e daremos fruto para a glória do Teu nome. Continua conosco nessa manhã, ó Deus, continua nos orientando, continue falando conosco. É o que nós te pedimos e agradecemos, ó Pai, em um nome santo e poderoso de Jesus. Amém.